Então, boa noite a todos. Hoje é dia 17 de março de 2025. Eu sou Benedito Barraveira, sou acadêmico titular da cadeira 88 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e serei o moderador responsável pela atividade de hoje, denominada Patentes de Medicamentos com Matéria-Prima da Biodiversidade. Contará com a ilustre participação da doutora Ana Cláudia Dias de Oliveira, que é especialista em propriedade intelectual, inovação e biodiversidade da Abifina. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação da professora Cláudia. Eu queria já disponibilizar o currículo Lattes dela, e é um currículo respeitável, professora. E já agradeço muito a sua participação e vou apresentá-la rapidamente. Ela é bióloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, rural do Rio de Janeiro, mestre em biologia e com 3 doutorados. Um doutorado empresarial, com ênfase em inteligência competitiva e propriedade intelectual, doutorado em biotecnologia e, mais recentemente, doutorado em propriedade intelectual e inovação na academia do INPE. Tem pós-doutorado com ênfase em propriedade intelectual e biosimilares, e ela já atuou na prospecção de medicamentos, foi analista de patentes da Anvisa, tem muita experiência nas áreas de biotecnologia, propriedade intelectual, inovação e biodiversidade, e atualmente é consultora autônoma. Então, eu queria, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas, dar as boas-vindas à professora e, sem mais delongas, desculpe resumir o seu currículo, mas eu coloquei o link do Lattes aí, né, para o pessoal, quem quiser consultar. Lá está todo o seu vasto currículo e sua grande experiência na área. Então, professora, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra está com a senhora. Muito obrigada, doutor Wagner. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Muito obrigada, doutor Lauro, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falar com vocês. Falar em patentes e falar em biodiversidade são minhas duas grandes paixões da vida, né? Há 25 anos, quase 26 anos trabalhando com isso. E eu espero poder ajudar um pouquinho vocês. No final da palestra vai estar o meu contato. Fiquem à vontade para mandar e-mail, para ligar, e a gente vai estar à disposição. Vou compartilhar aqui. Ah, deixa eu ver. Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim, vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Isso, vou tampar aqui para não aparecer. Bom, vamos lá. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho de patentes de medicamentos com matéria-prima da biodiversidade, né? Bom, bom, isso aqui é um pouco da nossa pauta de hoje, né? Vou dar uma introduzida para vocês entenderem o contexto, né? Quais são as controvérsias que acontecem em relação a esse tema. Apesar de haver controvérsias, tem grandes oportunidades, né? O Brasil é o maior país, é o país mais mega biodiverso do mundo, né? E a gente aproveita muito pouco dessa biodiversidade, então a gente tem muita oportunidade nessa área de pesquisa, né? Qual o papel da biodiversidade na inovação, hoje que é tão importante para o Brasil como um país em desenvolvimento, né? Quais são os desafios e as oportunidades do uso dessa biodiversidade, né? Como lidar com a bioprospecção, e como juntar essas duas legislações, a legislação de biodiversidade e a legislação de propriedade industrial. A gente vai falar também alguns exemplos de patentes com biodiversidade, e algumas questões controversas que vão vir à tona, principalmente esse ano, né, que tem a COP30 aqui no Brasil. Esse tema vai ficar mais em evidência ainda, e aí a gente tira dúvidas, assim, as dúvidas que vocês possam ter em relação a como conseguir uma patente de matéria-prima da biodiversidade, ou como ver que, infelizmente, não tem jeito, mas aí a gente protege lá fora, né? Bom, então vamos começar.
Para quem não é da área de propriedade intelectual, né, a propriedade intelectual é um conjunto de direitos que dá ao titular o direito exclusivo de usar, explorar comercialmente, então vender, pesquisar, né, usar e explorar as suas invenções, né? E qual é a importância da patente no setor farmacêutico? A patente é um dos principais ativos estratégicos utilizados na indústria farmacêutica e na academia. Ela não só aumenta o portfólio, mas ela impede com que outros utilizem daquele objeto patenteado, né, para vender ou utilizar dentro das suas invenções, ou produzir inovações em cima de algum objeto patenteado. Então, a patente ela deve ser utilizada como ativo estratégico, né? Ela vai proteger produtos, processos, uso. Então, vai proteger, por exemplo, produtos, novos compostos, né? Compostos descobertos, composições farmacêuticas, processos de produção. E aí tem alguns temazinhos polêmicos dentro da indústria farmacêutica, que é o segundo uso, que são formas polimórficas, formas cristalinas, que são um pouco polêmicos na indústria farmacêutica. Alguns acham que tem que patentear, que pode patentear, outros acham que não pode patentear. E aí a gente tira todas essas dúvidas com as diretrizes de exame do INPI. Né? Mas o que a patente faz aos titulares? Ela assegura essa exclusividade para os titulares por pelo menos 20 anos. Então, esses 20 anos são contados da data de depósito do pedido de patente. É por isso que a gente sempre deve pensar, está na hora de depositar um pedido de patente? Porque se a gente deposita muito cedo, com a pesquisa muito embrionária, pode ser que a patente seja concedida e aí quando você consegue licenciar aquele ativo para uma indústria, ou quando a indústria consegue passar por todo o trâmite regulatório, por todos os testes exigidos para colocar em desenvolvimento e colocar no mercado, pode ser que essa proteção já esteja no fim. Então, a gente sempre deve montar uma estratégia de proteção que o titular consiga aproveitar desses 20 anos, né? Mas também não pode deixar muito tarde, porque é uma corrida para a geração de inovações e muitas vezes, por incrível que pareça, pesquisadores de lugares diferentes estão pesquisando a mesma coisa e pode ser que se você demorar para depositar o pedido de patente, o seu concorrente vai, deposita primeiro e aí ele consegue aquela exclusividade. Então, assegura essa criatividade, essa exclusividade para o titular. Incentiva o investimento em pesquisa e desenvolvimento, por isso essa guerra tão grande em torno das patentes, por isso essas polêmicas, essas notícias de jornais, agora, né, estando em evidência o Ozempic, o Wegovy, a molécula do momento, né, digamos assim, né, da polêmica e da confusão. Então, eles querem o titular, que é o retorno desse investimento. E muitas vezes os titulares acham que os 20 anos não são suficientes para retornar esse investimento. E por que incentiva, né, o investimento em P&D? Porque garante um preço mais elevado, porque ele tem a exclusividade daquele produto, então ele pode vender por um preço combinado, lógico, dentro dos limites, mas ele pode ir ao preço máximo possível, né, por 20 anos. A partir do momento que essa patente ela cai, ela expira a vigência dela, aí esse preço já diminui porque já existe a possibilidade de lançar genéricos e similares, né, ou biosimilares no mercado. Então esse preço cai porque aumenta a concorrência, né? Então promove esse investimento em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que as empresas estão sempre correndo atrás de lançarem suas inovações, sejam inovações radicais ou incrementais, inovações de processo, inovações internas, de logística, inovações que possam trazer esse retorno de investimento.
né? A patente também ela gera um ambiente propício para novas soluções terapêuticas, né? Então, você vê alguns medicamentos assim, medicamento de geração, de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Por quê? Vão se conhecendo quais são os efeitos colaterais, o que está acontecendo com aquela composição ao longo do tempo, né? Como que a sociedade está respondendo aos tratamentos, e aí isso possibilita trazer novas soluções, né? A patente ela fica disponível inteira na internet, então mesmo ela ainda dentro do tempo de proteção, a pesquisa pode ser feita. Então, é o que eles chamam do quiprocó do sistema de propriedade intelectual, né? Você publica todo o conteúdo que está dentro da patente, a sociedade conhece esse conteúdo, pode pesquisar, só não pode lançar no mercado, só não pode desenvolver, né, e explorar economicamente, mas ela pode desenvolver pesquisas em cima daquele ativo, e em troca disso você ganha esses 20 anos de exclusividade pelo Estado. Então, contribui para o avanço, né? Porque muitas vezes você está ali pesquisando e batendo com a cabeça, não conseguindo em determinado ponto do processo, você não está conseguindo ir adiante, de repente aparece uma patente que tem a solução do seu problema. E não necessariamente é uma patente que esteja trabalhando o mesmo ativo. Por exemplo, você acha em patentes chinesas muita descrição de processo, muita descrição de solução de problemas de processo, em que esses processos podem ser extrapolados para outros tipos de processo. Então, você acha soluções em outros tipos de patentes, né? E amplia as opções de tratamento que tem disponíveis, né? Bom, aí a gente vai para as controvérsias na proteção intelectual de produtos da biodiversidade, né? Como eu falei, tem um grupo que acha que não pode patentear nada que envolva seres vivos, tem um outro grupo que quer patentear tudo sobre seres vivos. Nos últimos 3 anos, isso foi muito discutido dentro do grupo interministerial de propriedade intelectual. Os dois lados têm suas alegações são justificáveis. Então, assim, quem quer desenvolver medicamentos com seres vivos quer ter essa patente ali para fazer negócio. Muitas vezes uma patente de processo pode ser uma patente frágil, que é difícil de você analisar se está sofrendo infringência ou não, como uma patente de produto. Então, existe uma alegação que é justificável. E, por outro lado, né, quem normalmente detém da biodiversidade não detém do financiamento e não detém da tecnologia como os países desenvolvidos. Então, isso gera essa disputa, né? Então, o monopólio sobre partes de seres vivos, né? Ela cria monopólios, então é uma discussão ética, né, de até que ponto a gente pode ter o monopólio de um ser vivo. Né? A gente pode ter o monopólio de uma composição contendo aquele ser vivo, de um processo para produzir uma composição contendo aquele ser vivo, mas ser dono de um ser vivo, né, natural, isso é muito discutível realmente. O impacto na disponibilidade de tratamentos, né, porque enquanto o titular detém a exclusividade de mercado daquela composição contendo aquele ser vivo, ou daquele extrato, né, se for em outros países, ou daquele ser vivo, a concorrência não vai poder trabalhar naquele ser, né? Então, realmente você cria uma restrição de uso de um ser vivo. Então, eticamente, isso também é questionável, né? É uma barreira temporária as opções, né? Então limita um pouco as opções terapêuticas, e isso afeta o acesso, né, à saúde pública, o acesso aos tratamentos. Há necessidade de um equilíbrio entre a inovação e o acesso, então a gente deve proteger o investimento em inovação, mas também a gente deve garantir o acesso
a todas as possibilidades de tratamento, né? E isso vai impactar diretamente no SUS, em outros países, em outros sistemas de saúde, né? Bom, mas quais são as oportunidades, né, que a propriedade intelectual dos produtos da biodiversidade tem? Então, vamos dizer, aí eu não digo nem oportunidades da propriedade intelectual, mas a oportunidade do uso da biodiversidade. A gente sendo um país mega biodiverso, né? Redução da dependência externa, o quanto a gente tem falado, do quanto a gente é dependente, né, de insumos de fora. Na pandemia, né, na Covid-19, a gente viu isso, o quanto a gente depende não só dos ativos biológicos, mas de todos os insumos que estão envolvidos na produção desses medicamentos, né? Então, é muita coisa que vem de fora, isso custa muito alto, isso muitas vezes inviabiliza o desenvolvimento do produto aqui no Brasil. Então, o uso da biodiversidade pode reduzir essa dependência externa, né? Avançar tecnologicamente, né? E muitas vezes, quando a gente falava em medicamentos com biodiversidade, a gente só pensava em fitoterápico, mas não, é muito mais amplo que isso, né? É biológico, você pega o biológico, o micro-organismo, animal, vegetal. Então, assim, a gente tem que pensar em medicamentos da biodiversidade, não só de planta, não só com extratos, né? Tem os fitofármacos, então é toda uma gama de produtos que a gente pode desenvolver e muita coisa, a maioria, né, das espécies aqui do Brasil a gente não conhece. Então é um mundo a ser desvendado antes. E é um pouco isso que defende quem é contra, né? Será que a gente deve abrir esse patenteamento antes da gente estar capacitado para desenvolver todo tipo de pesquisa a partir dessa biodiversidade, né? Então, é um pouco o temor da indústria nacional, é um pouco o temor da academia, que muitas vezes não tem o financiamento para trabalhar em cima dessas pesquisas, né? E trazer inovações, né? Porque quando a gente traz uma inovação e essa inovação vem da biodiversidade, é apaixonante, é muito, e a gente vê isso em outras áreas, como que o biológico pode ser interessante, essa troca do sintético para o biológico, ou como é interessante você desenvolver produtos sintéticos a partir de produtos biológicos, como que é interessante essa inovação surgir do biológico, né, e chegar ao sintético. Bom, e aí qual a importância da biodiversidade na inovação? Né? Tem muitos recursos, são recursos que a gente ainda não conhece quase nada, né? Aí volta a falar, a gente não está falando só de planta, a gente está falando de tudo. Então, você vê, hoje em dia, a gente estava conversando um pouco antes, o Ozempic vindo do lagarto, medicamentos para impotência vindo de uma aranha armadeira, medicamentos para asma vindo da casca do jabuti, né, das tartarugas, o quanto a gente às vezes escutava isso quando era criança e não sabia de onde vinha isso, e a pesquisa foi feita e se descobriu que tinha um ativo ali que funcionava para determinada indicação terapêutica. Então, é uma variedade de recursos muito grande. Exploração ambientalmente responsável, lógico, né? Porque a gente quer que se perpetue, a gente não quer extinguir a biodiversidade, senão não vai ter com que trabalhar, né? Ampliação dos arsenais terapêuticos que a gente tem, né? Respeitando sempre os ecossistemas, valorizando as comunidades locais, que na maioria das vezes é quem detém esse conhecimento, né? E conhecendo esses conhecimentos tradicionais e valorizando de onde vem, né, a origem desse conhecimento. Bom, impactos sociais e ambientais, né? A gente manter a floresta de pé, né? Como a gente fala, né? Para a gente continuar sempre podendo produzir. Tem exemplos maravilhosos disso, né? Um exemplo do cultivo do jaborandi, em que realmente aplicaram toda uma capacitação na comunidade e ela passou a trabalhar
e passou a se empoderar, né, e ter orgulho de ser, de trabalhar com o manejo do jaborandi. Então, valorizar esse conhecimento tradicional, né, para contribuir, reconhecer, né, essas comunidades. Isso a Lei de Biodiversidade está trazendo, né, com algumas polêmicas também, mas está trazendo, né? Bom, então a gente vê que o uso sustentável da biodiversidade não é fácil, tem desafios, você tem que estar sempre se preocupando com aquele ecossistema, com aquele manejo de como é feito, fora toda a questão de sustentabilidade, do meio ambiente ao redor, mas tem essas oportunidades todas que a gente está vendo, né? Tem que se preocupar com acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios, a gente vai ver daqui a pouco, para garantir esse acesso, né, aos benefícios e essa repartição com as comunidades detentoras desse conhecimento. Desenvolver parcerias, né? A indústria não vive sem a academia e a academia não vive sem a indústria. Isso, quando eu era pesquisadora, ainda era muito difícil. Hoje em dia, é lógico, tem indústria que ainda não fala com o pesquisador, tem pesquisador que fica trancado no seu laboratório, tem de tudo. Mas hoje em dia se sabe que a indústria precisa da pesquisa e a pesquisa precisa da indústria. Chega de tese indo para a gaveta e não gerando conhecimento, não gerando produto, né? A gente quer ver as nossas pesquisas chegando no mercado, chegando na prateleira, né? É isso que a gente quer ver. Então, assim, ver esse link se formando entre empresa, universidade, comunidade tradicional, sabe? Todo mundo sendo valorizado pelo seu conhecimento, porque todo mundo tem muito a agregar. Bom, e aí a proteção pela propriedade intelectual vai garantir essa recompensa aos titulares, vai garantir também a recompensa aos detentores do conhecimento tradicional, quando tiver conhecimento tradicional envolvido, né? Vai promover a inovação, é uma fonte valiosíssima de bioprospecção, sabe? A gente que está acostumado a ler artigo científico, quando a gente pega uma patente técnica bem escrita, os olhos brilham porque tem muita informação valiosa ali dentro. Muitas vezes economiza tempo, economiza custo de desenvolvimento, de pesquisa. Então, essa bioprospecção também vai gerar rastreabilidade de saber de onde está vindo aquele insumo que você está trabalhando, né? Então, e sempre ter iniciativas que valorizem isso. Uma iniciativa aqui no Brasil é o Patentes Verdes, que é um programa de exame prioritário, né, para patentes sustentáveis, e tem o IPO-Green também, que pega uma gama até maior do que a do INPI também, que é super interessante, que é pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Bom, bioprospecção, aqui a gente está falando com pesquisadores, né? A gente não precisa nem falar que é uma fonte de conhecimento incrível, né? A gente descobre novos ativos hoje em dia com a inteligência artificial. Isso daí está num escalonamento assim absurdo, que a gente não tem nem tempo de analisar, de tanta molécula interessante que está aparecendo, tanto alvo interessante, tantos sítios se juntando. Então, essa molécula é legal, mas eu quero que ela fique perfeita para trabalhar nesse alvo terapêutico. A modelagem molecular, ela consegue fazer isso. Então, isso está gerando assim, resultados incríveis e novos medicamentos, né, que tenham essa biodiversidade, né? Então, assim, acelerou muito essa análise, que antes ficava só na mão do pesquisador. Hoje em dia, quando se junta com os robôs, né, que nem tem no CNPq, a coisa vai muito além, né? Vai muito mais rápido. Bom, então traz a segurança jurídica, porque você consegue proteger os produtos e os processos que estejam envolvidos com a biodiversidade, promove a inovação contínua. Isso é uma coisa que tem que ser martelada nas indústrias, tem que gerar um ambiente de inovação. Chega de ficar a gente copiando. É interessante a cópia? É super interessante. A gente ganha know-how, a gente avança tecnologicamente, mas a gente tem que pensar fora da caixinha, porque o brasileiro ele é muito inovador e ele tem ideias incríveis que tem que sair da cabeça e ir para o produto, ir para a bancada, ir para o campo.
né? A gente vê isso aí o dia inteiro, tanto no campo quanto no laboratório. E muitas vezes o brasileiro se menospreza e não leva isso adiante. Tem que levar isso adiante, porque nós temos ideias incríveis e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, tem que se valorizar, tem que valorizar desde o estagiário até o PhD, que é chefe de equipe, de laboratório, que todas as ideias são incríveis e podem ser aproveitadas. Conhecer a origem desses insumos, e a origem dos insumos vai garantir a qualidade daquele produto acabado. É importante a gente pensar isso quando a gente pensa em biodiversidade. Então, tem teor de agrotóxico, tem outros tipos de contaminantes. Então, você saber de onde vem esse insumo é muito importante, porque isso vai garantir parte da qualidade daquele produto acabado, né? E usar de forma responsável e sustentável, né? Valorizar os conhecimentos tradicionais, né? Hoje em dia, eu sou conselheira do CEGEM, trabalho com os povos tradicionais dentro do CEGEM, né? Essa semana até tem reunião. Eles têm muito conhecimento e hoje em dia abriu espaço para essa discussão. Então, antigamente também se menosprezava o conhecimento tradicional, sei lá, por idiotice da gente, que de repente, né, das pessoas que se achavam boas demais, e na realidade eles detêm um conhecimento milenar sobre aquilo, e tanto a academia quanto a indústria depende desse conhecimento. Então, nada mais justo do que valorizar, né? E hoje em dia as portas estão abertas para fazer negócios. Eles querem fazer negócios, eles querem trabalhar, lógico, sempre garantindo a proteção dessa biodiversidade e garantindo a manutenção dessas comunidades ali dentro, né? Não adianta a gente invadir, pegar o conhecimento, sair fora e deixar ali aqueles indígenas ali, tá? O que aconteceu? Não, sabe? Muitas vezes é capacitação, é uma farmácia, é uma vida digna para esses povos tradicionais. É uma proteção contra madeireiro, é uma proteção contra desmatamento, contra a agropecuária, invadindo aqueles terrenos. Então, são formas também de você proteger essa população tradicional, né? Bom, e aí preservar a biodiversidade, usar com responsabilidade, né? A inovação farmacêutica é fundamental para gerar novos medicamentos, mas isso tem que ser preservado, é o que a gente fala, manter a floresta de pé, utilizar o que tem ali sem acabar, sem detonar o meio ambiente, o ecossistema onde aquele ser vivo está inserido, né? Isso é muito importante, né? E aí, quando a gente vai falar de bioprospecção, é complexo, né? É demorado. Tem hoje em dia cada vez vem técnicas mais avançadas, mais difíceis, até para a gente analisar, né? Vem junto a bioinformática para nos ajudar nisso, né? A garotada que já nasceu nesse mundo virtual consegue olhar esses dados com uma rapidez, com uma agilidade incrível. Então, juntar também esse know-how, sabe, dos mais, não mais velhos, mas dos mais sábios, vamos dizer assim, com os mais novos que detêm essa agilidade com essas ferramentas informativas, juntar esse conhecimento, né, para justamente conseguir desenvolver estudos, né, detalhados, testes de laboratório, testes pré-clínicos, clínicos, custam muito, exigem muito tempo, muitas vezes você deposita o pedido de patente, queria ter muito mais testes desenvolvidos, mas não tem. Então, o que a gente pode fazer para desenvolver mais, né, determinados produtos, né, para conseguir uma patente também, né? Bom, síntese comercial de compostos, então trabalhar com composto natural é complicado, é mais difícil, né, do que com o sintético, né, porque tem coisas ali que você não consegue prever, né, então precisa de processos e fluxos, né, mais inovadores, né, você consegue
para você conseguir aquela patente, né? E para você conseguir a patente, você tem que entender da lei e das diretrizes de exame, né? Você lê as diretrizes de exame é o que é mais importante nesse caso. Aí a gente vai falar rapidinho do acesso à repartição de benefícios. É justamente você desenvolveu um produto, desenvolveu um processo que tenha biodiversidade, que tenha conhecimento tradicional, sabe? Você pode repartir esses benefícios de uma forma monetária ou não monetária. Se for não monetária, nesse caso, com projetos nas próprias instituições, projetos com as comunidades que sejam parceiras, projetos com parcerias, instituições públicas e privadas, coleções biológicas. Então, não necessariamente essa repartição de benefícios você vai depositar um dinheiro na conta do governo, não. Você pode desenvolver projetos que, inclusive, beneficiem a própria academia, a própria indústria, né? Então, assim, há necessidade de uma abordagem que seja mais colaborativa, para justamente conseguir gerar essas inovações, né? Essa lei 13123 é a lei da biodiversidade. A gente, na Bifina, a gente tem um manual de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional disponível para download, é um manual ilustrado, está em português e em inglês, para quem precisar enviar para parceiros internacionais que não entendem a nossa lei, está lá disponível tanto em inglês quanto em português. E é uma lei que regula o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e estabelece a repartição de benefícios que vem lá da Convenção de Diversidade Biológica, né? Isso qual é o intuito? É gerar a preservação, né, dos recursos naturais e conhecer a rastreabilidade, o que estão fazendo com a biodiversidade, né? O que estão fazendo e para que estão fazendo. Bom, o CEGEM, da qual eu faço parte, né, também ele promove esse desenvolvimento, conserva a biodiversidade brasileira, ele é presidido pelo MMA, tem conselheiros de todos os ministérios, além dos ministérios, tem as organizações como a Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria, a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Brasileira de Antropologia. Então, é uma diversidade de atores que cria uma discussão muito rica, que nunca se teve antes, né? Nos outros governos, o último governo, todo mundo ficou com muito medo, então as comunidades tradicionais foram muito pressionadas, então elas não conseguiam trabalhar muito bem. Agora, com o novo CEGEM, isso está mais fácil, está sendo discutido muito mais, eles estão sendo ouvidos muito mais, o que é muito importante, né? Então, assim, você entrando no site do MMA e do CEGEM, tem todas as orientações técnicas, todas as resoluções. Uma das orientações técnicas que eu coloquei aqui, a 1 e a 2, uma é a obrigação da notificação do produto acabado, quando o medicamento já está ali no desenvolvimento para ser lançado no mercado. Você tem que notificar isso dentro do sistema, né? Mesma coisa, quando utiliza o patrimônio genético no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmético. E aí, o que é determinante para a característica funcional e o que não é? Então, são orientações técnicas que tanto a orientação técnica quanto as resoluções, elas servem para esclarecer a lei de biodiversidade, elas servem para trazer detalhes que não estão na lei, né? E nem no decreto. Então, assim, falhou? Não tem no decreto que deveria estar? Não tem. Então, vamos colocar em resoluções, até porque os problemas vêm surgindo, né? Então, por exemplo, a 29 de 2021 define que aqueles relatórios para levantamento ambiental não é acesso a patrimônio genético. Isso não se sabia. A resolução 27 fala da dosimetria dos autos de infração, então fala quanto que se deve cobrar e por quê, né, nesses autos de infração. O CEGEM tem várias câmeras temáticas e setoriais. E setoriais são 3, a Guardiães e Guardiões da Biodiversidade, que tem o foco na proteção da biodiversidade e do conhecimento tradicional, a Câmara Setorial da Academia e a Câmara Setorial das Empresas. Por isso que é setorial. As temáticas
a gente vai falando de ponto a ponto do que precisa ser discutido em termos conceituais. Então, por exemplo, da onde que vem a conta para aplicar a multa do auto de infração? O que é característica distintiva própria? Não ficou claro no decreto? Então, vamos explicar melhor. Né? Por exemplo, você vê como é tão específico. O uso do óleo de babaçu em sabões e produtos de limpeza. Conceitos de recipientes para o setor de higiene pessoal. Então, são dúvidas muito pontuais que surgem. Cria-se uma câmara temática justamente para a gente discutir e chegar num consenso com todos os conselheiros e criar uma resolução ou uma orientação técnica. E aí a gente vai para a legislação de patente, né? Essa LPI é a 9279, e define o que não é considerado invenção e o que pode ser considerado invenção. Quais são as exclusões de patenteabilidade? Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, métodos operatórios ou cirúrgicos, métodos de tratamento ou de diagnóstico no corpo humano ou animal. E aí é que entra a nossa polêmica. Seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, com exceção de micro-organismos transgênicos, tá? Que atendam aos requisitos de patenteabilidade. Então, a única coisa viva que pode ter patente, per se mesmo, patente do bichinho, da plantinha, é micro-organismo transgênico. O resto não pode. Aí começa, né? Mas como que a gente consegue uma patente? Tem que ter novidade, então tem que ser nova no mundo todo, porque a gente fala de novidade absoluta. Então não pode estar publicado em artigo, não pode ter sido falado em congresso, então é novidade absoluta, tá? Atividade inventiva, que é um requisito meio subjetivo, tá? É o que não deve ser óbvio dentro do que existe falando sobre aquilo. Então, vamos pensar assim, uma planta que é utilizada como cicatrizante. E aí eu vou utilizar para tratamento de feridas, que aí, de repente, o mecanismo de ação vai ser como cicatrizante. Então, seria óbvio utilizar aquela planta para tratamento de feridas. Então, assim, por isso que eu estou falando que é subjetivo, porque o que é óbvio para mim, que sou bióloga, pode não ser óbvio para um farmacêutico, pode não ser óbvio para um médico. Então, é um pouquinho subjetivo mesmo, tá? E a aplicação industrial é o que pode ser aplicado em qualquer tipo de indústria, pode ser produzido industrialmente. Agora, todo pedido de patente deve se referir a uma única invenção ou a várias invenções que sejam relacionadas. Então, por exemplo, você está falando de um composto, é um composto, uma composição com aquele composto. Não pode ser uma composição com outro composto, que aí vão ser duas invenções separadas. Outra condição é suficiência descritiva. O relatório descritivo, que seria, vamos dizer assim, a parte grande de uma tese, é o relatório descritivo de uma patente. Tem que descrever tudinho. Como que faz, quais são os constituintes alternativos, o que você conseguiu de teste para comprovar. Ah, você juntou A com B. A já é conhecido, B já é conhecido. Você juntou A com B e comprovou que existe uma sinergia. Aí você já consegue. Então, assim, tem que ter. Aí é que entram os testes, que são tão interessantes. E sempre tem que pensar que o teste não precisa ser um maravilhoso. Tem que mostrar todo o caminho que foi percorrido. Então, muitas vezes, a pessoa só coloca o melhor teste, o melhor resultado de teste ali. E não mostra todo o caminho que o pesquisador apanhou tentando chegar naquele resultado. Todo esse caminho é importante para mostrar que não é uma experimentação qualquer que você chegou naquele resultado. Foi fruto de muito trabalho em laboratório, em bancada, para conseguir chegar naquele resultado. Por isso que é tão importante esses dados de testes. E não só os ótimos, os bons, os ruins, né? Os testes comparativos. Então, é muito importante esses resultados para dar suficiência descritiva ao pedido, principalmente com biodiversidade. Clareza e precisão das reivindicações. As reivindicações devem estar fundamentadas todas no relatório descritivo. A reivindicação é o que você está protegendo naquela patente. Então, se eu estou pedindo processo,
eu tenho que descrever todas as etapas do processo produtivo. Se eu estou descrevendo uma composição, eu tenho que dizer o que tem nessa composição, qual a quantidade que tem, tudinho certinho, para justamente o que está descrito no relatório descritivo está dando base para o que você está pedindo, proteção e exclusividade. Então, você tem que descrever direito, tá? Para que uma outra pessoa possa repetir, possa refazer aquela invenção quando ela expirar, quando a patente expirar. E aí, a lei fala muito pouco. A lei só fala aquilo que a gente comentou. Ah, o que é novo tem atividade inventiva, aplicação industrial, seres vivos não é patenteável, só micro-organismo transgênico, ponto, acabou. Onde que a gente vai achar os detalhes? Nas diretrizes de exame de pedidos de patente. Então, tem uma área do INPI onde você vê a legislação, nessa área vão ter todos os detalhes para patentear. Então, nessas áreas é que fala, por exemplo, que extratos enriquecidos podem ser protegidos, que tem que ter uma intervenção direta naquele processo para você conseguir ter uma patente, né? Então, por exemplo, fala dos seres vivos, o que são os seres vivos naturais, o que são partes de seres vivos, o que é o material biológico encontrado na natureza, porque muitas vezes a gente, como pesquisador, dá uma de cara de pau e fala assim, ah, não, isso aí não é ser vivo, isso aqui é uma parte de ser vivo. E tem outros países que, por exemplo, considera a célula um ser vivo inteiro, não considera uma parte de um ser vivo. Então, essas diferenças entre as legislações também é interessante conhecer quando você quer proteger lá fora, né? Então, materiais encontrados na natureza, extrato, lipídio, carboidrato, proteína, DNA, RNA, moléculas sintéticas que sejam idênticas às naturalmente encontradas, né? Genoma, germoplasma, processo biológico natural, né? Isso tudo vai estar dentro da lei, dentro do artigo 10 e do artigo 18, mas mais no artigo 10, né, que diz que não é considerado invenção aqui no Brasil, né, inclui todo ou parte de seres vivos naturais, tá? Produzido de forma sintética com correspondente natural não é patenteável também. Então, se for sintetizar, tem que esconder muito bem de que não é natural. Isso acontece, né? A gente só foi saber, por exemplo, do IP muitos anos depois, que caiu a patente, que a gente foi saber do perfume famoso que fazia a partir do IP, né? Então, assim, tem que se conhecer muito bem. E não é considerado invenção. Composições contendo produto biológico, né? A reivindicação de composição, você vai conseguir uma composição que tenha o produto biológico. Agora, se tiver só o extrato natural, por exemplo, uma composição formada pelo extrato da planta tal, aí não vai ser porque é o extrato, né? Então, precisa colocar todas as características necessárias para diferenciar aquele extrato, por exemplo, do extrato que acontece naturalmente, que não é mera diluição, né? Então, você tem que diferenciar isso. Então, alguns marcadores, uma composição que não seja só o extrato e outro tipo de solvente. Então, por exemplo, mera diluição ocorre quando o solvente não contribui para o propósito final. Então, mas entra algumas questões, por isso que é caso a caso. Por exemplo, extrato aquoso ou etéreo pode não representar uma composição. O extrato diluído em outro solvente pode ser uma composição. Então, por isso que vai ser caso a caso. Mas isso tudo está descrito na diretriz de exame, né? Então, todos os tipos de extratos naturais, de plantas, de animais, de micro-organismos, eles não vão ser considerados invenção, a não ser que haja uma intervenção humana, a não ser que ele se comporte de uma forma natural, de uma forma diferente do que ocorreu naturalmente. E a mesma coisa, por exemplo, extratos de células bacterianas transgênicas. Se o resultado for igual às células bacterianas selvagens, aí não vai ter uma diferenciação. Então, aí também não vai ser patenteável, né? Processos biológicos naturais também, se a intervenção humana não afetar no resultado, também não vai ser patenteável. Processos microbiológicos
podem ser patenteáveis pelo INPI, porque é uma exceção do acordo TRIPS, né, o Acordo Internacional de Comércio. No caso de processos biológicos ou enzimáticos, tem que apresentar uma etapa decisiva e definir o processo, o material de partida, o produto e todo o fluxo do processo para conseguir chegar no produto final. Sequência de aminoácidos também é a mesma coisa, ocorrência natural não é considerada invenção, tem que mostrar, tem que apresentar novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E aqui alguns exemplos com patentes com matéria-prima, por exemplo, composições antifúngicas e antibacterianas com a Rabideia chica, fitomedicamento para tratamento de vitiligo, essa daí eu sei que é do Axê, com gervão, né? Astaquitafeta caianensis, tratamento de desordens digestivas com esquinosteribitifólios, tratamento de malária, isso tudo são patentes concedidas, tá, gente? Tratamento de malária a partir do extrato de Aspidosperma parvifolium, do processo, atividade antitisiática de micropartículas matriciais de copaífera e tratamento de doença de Chagas a partir do cogumelo Agaricus blazei. Esses são alguns exemplos. Se vocês colocarem na base de dados do INPI A61K36, que é a classificação de patentes de medicamentos com biodiversidade, vocês vão ver uma avalanche de patentes interessantíssimas, né? Ano passado, eu finalizei um levantamento, que é o que gerou o MPP Bio, que tem lá na Bifina, que tem, hoje em dia está com 1.600 pedidos de patentes, documentos de patentes em geral, né? Desses documentos de patente, 647 são não residentes e 861 são depositantes residentes. Isso mostra uma inversão do que acontece na área farmacêutica, que a área farmacêutica é só titular estrangeiro. É assim, 80% de titular estrangeiro. Quando você coloca biodiversidade no medicamento, aí os depositantes residentes aumentam e é a maior parte que deposita aqui no Brasil, né? Qual é a importância da academia nesses depósitos? A grande maioria é depositado por academia. A grande maioria desses pedidos de patente são depósitos de universidades, tá? Então, o conhecimento acadêmico ele é crucial para o desenvolvimento de produtos com medicamentos, né, com biodiversidade. Quais são os status desses pedidos no INPI aqui no Brasil? Né? Em exame, ainda tem mais de 600 pedidos em exame, quase 400 patentes concedidas e quase 500 patentes indeferidas, arquivadas ou extintas. O que significa esses 488 documentos? Significa informação livre para ser usada. Então, muitas vezes, esse pedido de patente ele é indeferido porque o NIT não soube escrever aquele pedido de patente, pediu extrato, pediu organismo geneticamente modificado, pediu uma composição só contida pelo extrato, só composta pelo extrato, pediu uma composição de extratos diluídos. Então, assim, muito do que está aí é informação de qualidade, tá? Pode ser utilizado em prospecções para geração de outras inovações e dá indício direto de atividade terapêutica. Por isso é que eles são tão interessantes, sabe? Tem muco de anfíbio, tem muco e partes de escama de répteis, tem muita coisa que vem do metabolismo desses seres vivos e que não é patenteável aqui no Brasil. Então, mas ele pode gerar inovações e bioprospecção a partir disso. Então, não ignorem esses pedidos indeferidos, arquivados ou extintos, tá? Porque isso pode reduzir o tempo e o custo da pesquisa. Bom, aí dentro desse grupo eu busquei quais eram as espécies, para saber quem era nativo e quem não era, quantos documentos foram analisados. A gente conseguiu chegar até 600, a gente deve acabar esse levantamento até mês que vem. 406 patentes eram de biodiversidade exótica,
e só 246 com biodiversidade nativa. Desses com biodiversidade nativa, 48 não declararam acesso a patrimônio genético, 11 declararam acesso, mas não puseram o número do cadastro, 74 disseram que não teve acesso, apesar de ter evidência de acesso no relatório descritivo, e 113 estão bonitinho ali, com a declaração, o cadastro, tudo feito, né? Então, assim, os depositantes estão cumprindo com as regras, estão seguindo com as normas. A academia, muitas vezes, parece não entender que está dentro das atividades consideradas de acesso. Então, isso é uma coisa que o CEGEM está vendo para justamente legalizar tudo que está confuso dentro do CIGEM, sem penalizar, né, mas só orientar. Então, isso vai estar sendo feito, vai ser discutido até essa semana na reunião. E, bom, e aí o que que se busca com tudo isso, né? Se busca a autonomia do país sobre a sua biodiversidade, né? Manter o controle sobre os recursos naturais, enfrentar esse desafio de conceder ou não conceder patentes para seres vivos. Se discute também concessão de patentes para organismos geneticamente modificados, não só micro-organismos, mas organismos. Existe uma perda de oportunidade relacionada ao uso, porque muita gente acaba indo para fora, depositar seus pedidos de patente lá fora, por aqui não ter a concessão, né? Isso gera um impacto econômico, científico, né? Mas é preciso pensar em políticas mais equilibradas, né? A concessão de patente corre o risco de fragilizar a soberania sobre os recursos naturais, então existe esse debate entre proteção versus a inovação, né? E a gente deve tratar esse tema com muito cuidado. Esse ano isso vai ser discutido dentro do INPI, está no foco do INPI desse ano, então a gente tem que prestar atenção e discutir isso cientificamente, sem ideologia, sem protecionismo, mas cientificamente a gente deve debater esse tema. Bom, e aí os desafios que todo mundo que está aqui conhece, né? A falta de verba para pesquisa, a dificuldade no acesso, a necessidade de capacitação de pesquisadores, de fornecedores, né? Mas as normativas regulatórias estão avançando, a gente vai ter aí uma revisão do marco regulatório de fito, biosimilar também está sendo analisado, a gente entrou no protocolo de Nagoya, está valorizando as comunidades tradicionais. Recentemente, ano passado, teve a aprovação do Tratado sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional, que tem que revelar a origem dos recursos genéticos, não só a gente, mas todo mundo do mundo que fizer parte, já foi assinado por 176 países, então todos esses países vão ter que dizer de onde veio aquele recurso genético, né? E isso vai ser aplicável a todos os países signatários. Isso então pode gerar, né, uma repartição de benefícios mais justa e mais financiamento, não só para pesquisa, mas para a conservação dessa biodiversidade, né? Bom, então é isso. Aqui estão os meus contatos, eu vou copiar no chat também, para todo mundo ter acesso e qualquer dúvida, eu vou estar aqui. Desculpe se eu alonguei um pouquinho do meu tempo. Tentei correr, mas vamos lá. Não, ainda sobraram 3 minutos, professora. A senhora foi pontual na sua apresentação e queria em nome da academia, já parabenizar a senhora pela brilhante palestra. E agora a gente passa para as considerações das perguntas que o pessoal tem algumas aqui no chat já, né? A senhora quer que eu fale, quer que coloque no chat para a senhora ler? Qual que é melhor? Pode Tem falar. uma da Eu estou Raquel meio perdida Carvalho aqui. aqui. Ela Uhum. colocou o seguinte, está aí no site, né, no chat. Dá uma olhada se existe alguma discussão de propriedade intelectual aos grupos indígenas. Essa pergunta é É da igual. Raquel Carvalho.
Pois é, infelizmente, assim, a proteção à propriedade intelectual dos indígenas acaba estando dentro da propriedade intelectual que a gente usa. Então, hoje em dia, graças a Deus, né, temos indígenas farmacêuticos, advogados, então, muito dessa proteção está sendo requerida pelas comunidades, pelas cooperativas indígenas, justamente pela repartição de benefícios, vários projetos estão sendo feitos em comum, então, não só em patentes, mas também em outros ativos, né, como marca, desenho industrial, muita coisa foi usado em termos de roupas e design, de moda. Isso foi muito discutido ano passado, porque é necessário justamente repartir, né, os benefícios desse. Mas, por enquanto, aqui no Brasil, a gente utiliza o mesmo, até porque é a mesma lei, né? Em outros países, existe uma lei para propriedade intelectual e uma outra lei para conhecimentos tradicionais. Então, são, leis diferentes. Ano retrasado, terminei ano passado um estudo para a CEPAL, para a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que eu comparei 42 países, a legislação de 42 países. E ali tem quais são as leis e as diretrizes de exame de cada um desses 42 países. E ali mostra quais são os países que têm a legislação separada uma da outra. Mas aqui, por enquanto, no Brasil é junto, né? Outra pergunta da Neila Pereira, ela pergunta do registro no CEGEM, só procede para produto acabado. Não, ó. Foi bom ter perguntado. A gente pode até um dia fazer outra apresentação só sobre CEGEM e CIGEM. É muito importante. Eu faço várias palestras virtuais para a universidade para esclarecer isso. O cadastro no CIGEM é para qualquer atividade de acesso a patrimônio genético, então acesso a recurso genético, né? Porque lá na CDB a gente falava de recurso genético. Quando foi feita a nossa lei, a gente chamou de patrimônio genético. Então tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não trabalho a nível de DNA. Não, trabalhou com planta, com animal, com micro-organismo nativo, está dentro da lei e tem que fazer o cadastro. O que é só para produto acabado é a repartição de benefícios. Então, a repartição só vai ser de benefícios só vai ser feita pelo produtor do produto acabado. E o que é o produto acabado? É o medicamento que vai para a prateleira da farmácia, é o cosmético, é o shampoo, é o creme de anti-age, que tem lá um micrograma daquela espécie. Então, quem vai pagar a repartição de benefícios são as indústrias farmacêuticas de cosmético. No caso de alimentos, energia, quem vai pagar é o produtor do material reprodutivo. Então, é o produtor da muda, né? Isso foi uma divisão que aconteceu na nossa lei, que foi o agro para um lado e o farmacêutico e o cosmético para o outro. Então, o agro avançou com a legislação, mas meio que foi uma moeda de troca de falar assim, não, a gente não quer. Então, assim, eu não quero pagar a repartição sobre o suco, eu quero pagar sobre a muda. Por quê? Porque é commodities, né? E para o farmacêutico e para o cosmético, o valor agregado da substância é muito maior, né? Muito obrigado, professora. A Gabriele Conrado está perguntando. Primeiro, ela está parabenizando a senhora pela apresentação e depois ela queria que explicasse um pouquinho do momento da pesquisa BDB. Da pesquisa de biodiversidade? BDB, eu Às não vezes você entendi falou o que é, registrar patente no mas exterior na nossa pode biodiversidade. ser que eu. Peraí, não, essa é outra pergunta, que eu estou perdida aqui nas perguntas. Ela quer saber sobre pesquisa. Da pesquisa com BDB, eu não sei o que é BDB. Deve ser cadastrado no Biodiversidade. sujeito. É? Deve ser biodiversidade brasileira. Biodiversidade brasileira? Então, Tá, todo tá mundo que bom. faz a pesquisa com biodiversidade teria, obrigatoriamente, teria que se cadastrar no SIGEM, tá? Agora, se você faz a pesquisa e você não gera resultado nenhum, não vai acontecer nada com você, né? Porque você não vai deixar.
um rastro. Agora, se você vai fazer uma colaboração com alguém, se você vai remeter material biológico para fora do país, vai fazer remessa, você tem que ter o cadastro antes de fazer essa remessa do material. Então, ele é necessário para pesquisa. Agora, se a pessoa não for gerar resultado, vamos dizer assim, ela não vai ser pega, porque não está acontecendo uma caça às bruxas, graças a Deus. Né? Em 2010, a gente teve a Operação Novos Rumos, que foi uma coisa louca, um monte de indústria sofreu, né, a visita, né, do IBAMA com a Polícia Federal e tudo, mas graças a Deus, assim, eles estão muito com foco na indústria, né? A academia ainda está mais tranquila, mas assim, toda e qualquer atividade que você mexa numa planta, num animal ou no micro-organismo nacionais, você tem que fazer esse cadastro de acesso. Isso é o que está na legislação, tá? O micro-organismo é quando você isola de um substrato nacional, tá? Então, assim, logo quando entrou a lei, tinha gente que ia para o Paraguai, isolar do Paraguai, para não estar dentro da lei. Só que com o protocolo de Nagoya vai estar todo mundo dentro da lei, né? Então não vai ter jeito. Então, sim, tem que cadastrar tudo, a pesquisa e o desenvolvimento. Obrigado, professora. O Helder está perguntando se associar fitoterápicos com um resultado diferente dos originais pode gerar patente. Tá Sim, colocado aí no chat. sim, pode. Você tem que comprovar que ele tem uma atividade diferente do que você está vendo na natureza. Então, por exemplo, assim, se você junta uma combinação de extratos, e você mostra que essa combinação de extratos está gerando um resultado sinérgico para aquela indicação, ele vai ser patenteado. Só que você tem que comprovar isso, que a tua intervenção naquele processo, nessa junção, nessa composição, fez uma diferença. Então, é o que a gente fala, né? Você tem que comprovar que a sua diferença fez diferença, né? Parece uma coisa esquisita, mas é isso. Você tem que comprovar que aquela diferença faz diferença em relação ao que já existe. O Antônio Rocha está jogando um pouco de veneno aqui no ambiente, está perguntando sobre a legislação da cannabis. Legislação da cannabis. Bom, a cannabis não é nativa, né? Tá avançando, né? Eles estão fazendo pressão, né, na Anvisa. Agora o A STF cannabis é mandou de ela onde, professora? resolver. Ela sabe? A cannabis é da Ásia, eu A acho. da Ásia. É Ah, eu da Ásia. não conheço. Eu não sei exatamente, é porque tem uma confusão taxonômica ali de onde que veio realmente, né? Se foi da Ah, China, se foi da Índia, mas estão fazendo pressão agora na Anvisa, né? E a Anvisa vai ter que regulamentar isso daí. É, as normas, né? Vai ter que mudar a lista de espécies proibidas, tudo lá, Índia e China, isso mesmo. Então vai ter que a Anvisa está sofrendo pressão do STF e vai ter que resolver, querendo ou não, né? E as últimas vezes que eu vi o João Paulo Perfeito e a Ana Cecília falarem sobre isso, é isso, que eles vão cumprir o que está sendo exigido pela Anvisa, para a Anvisa, né? Então, assim, eles têm que regular, mas existe toda uma legislação de cultivo, de desenvolvimento, de como poder ter uma plantação, como poder ter o laboratório, né? Então, mas isso aí, se a cannabis fosse brasileira, aí teria que estar dentro do CIGEM. E tem muitos pedidos de patentes com cannabis, inclusive sendo concedidos. É uma outra área que a gente tem, inclusive é um outro monitoramento de patentes que a gente faz para a associação, que está mais ou menos com 600 pedidos, uns 600 documentos de patentes só sobre cannabis, e a cannabis está sendo utilizada para muita coisa. Então, assim, alguns dizem que tem comprovação, outros não têm, mas fato é que os documentos de patente são muito interessantes, tem muito material interessante. só uma curiosidade, professora. O déficit da balança comercial brasileira em medicamentos
anual é 30 bilhões de dólares. E eles não querem permitir plantar cannabis, mas pode Pois importar o é. extrato, Pois é, né? certo? É É assim, absurdo, né? o Dalton tá perguntando, cannabis já foi, né? Combinar extratos, tintura com outros extratos, é passível de patentes? Depende. Se for só combinar extratos, por exemplo, digamos assim, você conhece o extrato e sabe que aquele extrato, por exemplo, vamos dizer assim, broncodilatador. Aí você pega extrato que você conhece que é broncodilatador, com outro que você conhece que é broncodilatador também. Aí é juntar A com B. Isso daí tem, inclusive, exemplos na diretriz de exame dizendo que não é inventivo. Então, você tem que ter alguma coisa ali que não existia ou que não era de conhecimento, existir sempre vai existir, né? Mas que não era de conhecimento da comunidade científica. Você tem que desenvolver alguma inovação a partir dali, para comprovar que aquilo ali. E às vezes a inovação é numa forma, né? É numa forma farmacêutica, é numa embalagem, é num dispositivo. Você vê, tem tantos medicamentos hoje em dia que às vezes só estão aí pelo dispositivo, ou pela embalagem, pela forma de dosagem. Então, são inovações que tem que ser estudadas, o que que pode modificar ali, né? O ideal é você conhecer o que que existe sobre aquilo, sobre esses extratos, e ver como que você pode diferenciar de como ele se comporta na natureza. Porque tem extrato que você tira da planta e aplica, e ele vai se comportar de forma diferente. Então, você conseguir diferenciar isso, né? E mostrar isso de uma forma bem clara para o examinador, porque quem detém mais do conhecimento da invenção é o inventor. O examinador, ele é um conhecedor de uma forma geral, então ele vai ser um farmacêutico, mas ele não necessariamente vai ter feito um doutorado em Gervão, por exemplo. Então, ele vai saber analisar como farmacêutico, mas não com a capacidade técnica do próprio inventor, né? Por isso que os dados são tão importantes. Joab, ele está querendo saber uma dúvida em relação à exclusividade de uma reivindicação de patente. Tivemos são Ah, patentes de sim. moléculas, por exemplo, posteriormente o mesmo titular muda a rota sintética e faz um novo pedido de exclusividade para aquele método. O que Sim, acha dessa no estratégia, processo. professora? Sim, É uma nova então, molécula, não é? e muitas vezes o que que acontece? O produtor de um genérico ou de um similar, ele desenvolve uma outra rota tecnológica para fugir daquela patente. Então, a gente viu isso há uns anos atrás com o Sovaldi, com o Sofosbuvir, em que a Gilead acionou a empresa que queria lançar o Sofosbuvir aqui no Brasil, chegou a parar caminhão com insumo e tal, dizendo que não poderia, e eles comprovaram que o intermediário que eles estavam utilizando não era aquele intermediário na patente. Então, eles poderiam produzir. Então, assim, essa é uma das saídas, né? O que a gente fala de inventing around, que é justamente isso: você conhecer o processo, conhecer qual a composição e tentar fugir dessa composição, né? Você tem que ter um conhecimento de síntese muito grande, claro, né? Mas é uma alternativa de você não infringir uma patente de terceiros, né? Isso é muito utilizado em medicina, evidentemente, com antibióticos, por exemplo, com beta-bloqueadores cardíacos. A molécula tem uma pequena diferença entre a original e a desenvolvida, eles patenteiam de novo e vendem com um novo nome, inclusive, né? É muito Sim. comum. Acho que nós não temos mais no chat aqui, não tem mais nada, mas eu queria fazer uma curiosidade, professora. A senhora tem bastante experiência com medicamento biológico. A senhora tem um exemplo de um medicamento biológico aprovado pela Anvisa, desenvolvido no Brasil e que é brasileiro? Inteiro? Tem sim. É,
Olha, eu estava fazendo uma pesquisa para biológico antineoplásico. E aí eu estou abrindo todos os registros de todos os medicamentos. E aí teve um que tinha, que ele está sendo produzido pela Libs. E ele tem inteirinho, todo, estou vendo abrir aqui para ver qual é, mas eu acho que era o infliximab, eu acho, que ele está sendo produzido pela Libs, porque eu estou fazendo o trabalho de pós-doc, pegando justamente os biosimilares e vendo o que está sendo produzido, né, e o que tem insumo produzido aqui no Brasil, desde o iniciozinho, todas as etapas que estão sendo produzidas aqui, né, e aí um dos únicos que tem justamente o insumo, ó, abrir aqui a planilha, deixa eu achar aqui, qual é? Só tinha um aqui, ó, de antineoplásico, né? É o Por acaso rituximab. é anticorpo monoclonal? Isso, é o rituximab. É Seria o Romab? Vivaxia. Não, da Libs. Ele está sendo todo produzido aqui, inclusive o insumo. Que é isso, é o Em nosso que, sonho, né, professor? em que fase que Que ele a está gente de ensaio clínico? produza. Não, ele já está ele está inclusive dentro de uma PDP. Ele está para ser lançado. Está sendo Mas ele é produzido. totalmente brasileiro? Totalmente brasileiro. Ó, Brasil, Brasil, E a Libes financiou registrado, todo o ensaio, é ativo. isso? Bom, aí eu já não sei, porque esse dado Não, não porque eu estou tem. perguntando, professora, porque, pelo que eu saiba, né, nós temos dois produtos em fase 3 de ensaio e nós não conseguimos financiamento de nenhuma agência de fomento, nem do Nem Ministério da Saúde. BNDES, nada. Não, não tem financiamento e eles dizem assim claramente: nós não financiamos ensaios clínicos fase 3. Antes da pandemia, eles não financiavam nem fase um nem 2. A gente já tomou isso várias vezes de agência de fomento. Ó, nós não financiamos ensaio clínico porque é de alto risco e é muito caro, né? Esse Sim, é a resposta que a gente recebia antes da pandemia. Aí veio a pandemia, e a pandemia teve o seu lado positivo. Ela mostrou a importância das universidades no mundo na solução de problemas agudos, né? Entre eles a sim. própria pandemia. Agora está aparecendo, então, recursos para financiar fase um e 2, mas a fase 3 ainda não temos. Né? Então, esse medicamento, isso é muito gratificante ouvir isso de uma indústria. A Libs, eu não sei se ela é nacional. Acho que não é nacional. Mas, se foi desenvolvido no Brasil, é muito gratificante ouvir isso, porque, Sim. tirando a indústria farmacêutica, não existe agência de fomento brasileira que, que pague ensaio clínico fase 3. Nós temos Pois é, isso. isso tem que ser mudado, né? Isso precisa ser Isso mudado. aí a Isso gente precisa ser conversa mudado. tanto com o BNDES, com o FINEP, né? Isso daí tem que realmente ser mudado, né? A política industrial não dá, né? A conta não fecha, né? Aí quer que inove, quer que desenvolva, mas não tem de onde tirar, né? Não tem como, né? Porque ainda prevalece aquela máxima, né? Se eu vou dar 20 milhões para fazer um ensaio 3 que custa entre 20 e 30 milhões, o ensaio 3, eu divido 20 milhões em 1 milhão e dou 1 milhão para cada pesquisador, fica todo mundo feliz, né? Entendeu? Ainda é essa política que a gente acha que é assim, né? Mas Sim. essa é uma luta que nós temos que travar, né? Para Sim, esse conseguir foi um financiamento de recorte que eu fase fiz só para 3. antineoplásico, né? Só para antineoplásico biológico, eu estou fazendo para todos os biológicos. Você só até Outra colocou aqui coisa que no eu queria que a chat que é senhora. brasileira, sim. A Libs é brasileira e por isso é que eu fiquei tão feliz de ver, né? Que realmente eles estão produzindo e com insumo brasileiro, fazendo tudo, a cadeia produtiva inteira, É isso aí. Eu né, no queria que a senhora Brasil. falasse um pouco de cadeia produtiva, que nós não temos no país cadeia produtiva.
de insumos farmacêuticos, de IFAs, porque nós compramos tudo fora. Então, valida-se a indústria lá fora para poder comprar o insumo. Eu queria que a senhora falasse um pouco das cadeias produtivas, Sim, se é que a eu senhora... acho, não, eu acho que o governo agora, ele, acho que caiu em si depois da pandemia, né? O quanto a gente fica fragilizado, por ter a cadeia produtiva tão abalada, né? Assim, acho que a maioria do pessoal que está assistindo talvez não seja dessa época, mas a gente viu as farmoquímicas nacionais sendo fechadas, né, na década de 90. A gente tinha muito mais farmoquímica, né? Já tivemos projetos de fazer uma indústria nacional de antibióticos, de uma indústria nacional, né? E hoje em dia, várias iniciativas do governo estão se alinhando para desenvolver e para alavancar a cadeia produtiva a partir do IFA nacional, né? Então, assim, não só o financiamento, né? E aí entra essa parte da biodiversidade, tanto o MMA quanto o MIDI, que estão direcionados para fomentar essa cadeia produtiva de insumo farmacêutico biológico, não só vegetal, né, mas o biológico, que sabe que é caro demais e que o risco é alto, que você está lidando com a natureza, né? Então não é a mesma coisa, não é tão controlado quanto a gente gostaria, né? Então, assim, o governo está com várias iniciativas de melhorar isso. Então, agora está na segunda fase da consulta pública, né, de a taxonomia sustentável, que é justamente ligar esses projetos que são mais sustentáveis, né, projetos de desenvolvimento, e um dos objetivos de fomentar a cadeia produtiva para produzir IFA nacional é justamente reduzir a dependência externa, né? Porque foi visto assim, tem muita coisa que a gente faz e que não que a gente fazia, não faz mais. Tem muita coisa que está em domínio público que a gente pode fazer e não faz, né? Então, assim, eu acho que até abril a gente deve estar lançando um estudo também que eu estou fazendo, que são de todos os medicamentos que vão expirar todo o bloco de patentes que protegem aquele medicamento até 2030. Então, são mais de 500 produtos, são mais de 500 IFAs que vão entrar em domínio público que podem ser produzidos nacionalmente, né? Então, a gente vai levar isso para o governo, para justamente o governo direcionar os fomentos e tentar, poxa, a gente pode produzir? Qual a indústria que pode produzir esse insumo, né? E porque os problemas a gente sabe, né? Que o custo é muito alto para a gente competir com China e Índia. Quando a gente vai para o biológico, muita coisa vem da Alemanha, muita coisa vem dos Estados Unidos. Então, a gente fica muito à mercê né, do mercado externo, né? Então, acontece alguma coisa, acontece uma guerra, pronto, acabou, a gente não tem insumo, né? Então, a gente tem que desenvolver o nosso parque industrial, né? E o governo, graças a Deus, está prestando atenção nisso, e todos os ministérios estão se mexendo para isso. Então, é interessante ficar de olho naquela plataforma Brasil, em alguns sites do governo, porque não só a MIDIC, como o MMA para essa área biológica, o MIDIC, o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda. Então, assim, eles estão se juntando, e aí é como a gente estava falando essa semana, está meio que um quebra-cabeça que as peças estão começando a se encaixar, e eu acho que isso vai alavancar, né, para a gente conseguir avançar. Eu queria que a senhora falasse um pouco, como a senhora tem bastante experiência com patente, qual que é o melhor momento de se patentear uma molécula candidata, tendo em vista que os ensaios clínicos são muito demorados, né? O ensaio clínico Sim. fase 1 demora alguns anos, fase 2 é mais, e fase 3 mais ainda. Então, aquela história dos 20 anos que só disse, né? É um tempo pequeno para que a molécula seja patenteada logo no início da descoberta. Mas, por outro lado, a senhora deve ter bastante experiência com os indivíduos que negociam patentes no país.
sim. Nós fomos vítimas de um desses indivíduos e pagamos um preço jurídico muito alto. Mas isso, graças a Deus, acabou. Queria que a senhora comentasse um pouco dos negociantes de patentes, que são indivíduos que chegam nas agências de inovação, né, das universidades, das instituições públicas que patenteiam moléculas. Eles licenciam a patente, vendem, ganham dinheiro em cima da universidade, enfim. A senhora deve ter bastante experiência com isso. Primeiro, qual a melhor fase para patentear uma molécula durante os ensaios clínicos? Se é melhor no final do ensaio clínico, né? E segundo, os negociantes de patentes. Por favor. Bom, isso aí eu acho que é caso a caso e a estratégia da empresa ou da universidade, né? O que a gente vê é que muitas vezes assim a universidade pensa assim, ah, não, tem que estar num ensaio clínico já. E não, tem patentes, por exemplo, eu trabalhei com um grupo que desenvolvia umas moléculas para as proteínas para circulação, trombose. Isso. E aí eles falavam assim: não, a gente tem que chegar no clínico para depositar o pedido de patente. E aí eu falei assim: tá, desses medicamentos que vocês consideram o bambambam dessa área de vocês, qual que vocês acham que é o mais bambambam? Aí eles falaram lá: ah, é o produto X. Eu falei: tudo bem. Aí eu fui pegar a patente do produto X. A patente do produto X lá só tinha teste de placa em laboratório. Então, assim, não tinha nada, nem pré-clínico tinha. Então, assim, a patente do composto dele eram os testes bem sem vergonha de laboratório, que a gente tem em qualquer universidade. Então, a gente vê que tem patentes de blockbuster, de medicamentos que são caríssimos, que o máximo que chegou foi a pré-clínico. Aí você vai vendo, tudo bem. Aí você vê que um produto, ele é protegido por, pelo menos, vamos dizer assim, de 5 a 10 patentes, quando são poucas patentes. Tem produtos que têm, por exemplo, aquele aflibercept, eu acho que são mais de 50 patentes, protegendo o produto, né? Então, cada pedacinho vai ser uma patente. E aí, quando você vê a proteção do teu produto, às vezes está mais de 20 anos, né? Vai extrapolando, porque você protege a molécula, depois protege o processo, protege a composição, protege uma forma polimórfica, e aí vai protegendo e vai crescendo esse arcabouço de proteção, que nem sempre vai ser um evergreen, né? Que é o que a gente chama, que são as patentes que estão ali para confundir, né? Então, assim, não deixar nem tanto, nem tão tarde, nem tão cedo, né? Mas isso vai depender da pesquisa, né? Porque acontece isso que o senhor falou, acontece vamos dizer assim, os predadores de startups, né? Quando a startup está lá desenvolvendo, aí às vezes acabou de depositar o pedido de patente, vai lá uma grande farmacêutica negociar. Aí aqueles pesquisadores estão acostumados com bolsa do CNPq, né, com bolsa da FAPESP. Aí o cara chega e fala assim: poxa, mas eu te dou não sei quantos milhões pela sua patente. Aí o cara, claro, toma. Muitas vezes a indústria que compra, que licencia essa patente, nunca vai lançar aquele produto. Ela só quer, é o que eles chamam de pay for delay, né? Elas Para só matar a querem ideia. pagar para matar a ideia e matar a concorrência. Então, assim, isso me dá muita pena, mas a cabeça, inclusive, dos pesquisadores de startups, assim, eu já ouvi isso de um dos centros de inovação e tal, de falar assim, não, mas a startup, ela é criada para isso, para ser vendida. Sabe, assim, me dói um pouco quando a gente fala com inovação, me dói ouvir isso, porque para mim, não, a startup é para virar uma empresa, ou aquele pesquisador é para ir para uma empresa grande, uma empresa né, que tenha como financiar aquelas pesquisas e tudo. Mas um pouco da cabeça das incubadoras é um pouco isso. A gente cria startup e vem uma farmacêutica, vai e compra. E isso é o que mais acontece com as farmacêuticas, né? Nessa área da saúde.
É o que mais Fazer acontece, assim. Por isso que negócio. eles estão de olho, é fazer negócios. E, infelizmente, muitas vezes, por exemplo, esse caso específico que eu conheço, nunca virou produto. E eles tinham know-how, e tinham know-how para ter, assim, 10 anos de patentes sendo lançadas. Porque eles desenvolveram know-how de isolar e purificar um tipo de proteína que é muito difícil. Quando eu abri o tipo de proteína que estava envolvido, eu falei assim: olha só, vocês estão trabalhando com essa indicação terapêutica, mas olha onde é que essas proteínas trabalham. Um monte de doença crônica. Cara, era assim, era um sonho para pesquisador. Eles teriam, assim, 30, 40 anos de vida de pesquisa ali para ir adiante. E eles venderam. E venderam assim, inocentemente, ingenuamente, sabe? Assim, venderam o know-how. Não vê, porque assim, quer vender a patente, vende a patente e não abre a boca, sabe? Não fala mais nada. Não, infelizmente a gente é pesquisador, a gente gosta de falar. Então a gente fala, conta tudo, aí fala, não, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí nessa acaba perdendo, né, o know-how, acaba vendendo o próprio conhecimento, né? Obrigado. Eu recebi aqui duas mensagens, quase que um protesto da Gabriele e do Mário Ramalho. E a Gabriele está dizendo aí que a Lips foi fundada em 1958, é uma empresa farmacêutica 100% nacional, capital privado. E o Mário diz que o MABS das PDPs, na Bionove, já tem produtos finais para transferir para a Sim, Biomanguinhos. Infliximab, por exemplo, sim, eu acredito que não seja um biosimilar, né? É um monoclonal, mas não deve ser biosimilar, deve ser um produto, pelo que ele está dizendo aí, totalmente brasileiro. sim, sim. E o Antônio, ele está dizendo aqui, professora, eu vou pôr aqui, acho que até para finalizar, né, professor Laura? Nós estamos já Está na hora, já está na 19h30. hora, nossa, né? Ah, não se preocupe com a hora, tá bom. É que tem 153 pessoas assistindo ainda aí. Quer dizer, tá dando ibope a conversa, né? O Antônio Batista, ele está dizendo que uma empresa X depositou uma patente de um ativo de uma planta Y. Se eu conseguir da mesma planta um outro ativo para outra atividade, eu posso patentear esse novo ativo? Aqui no Brasil não pode patentear o ativo, né? Mas pode patentear uma composição. Se for uma composição contendo esse ativo, né, que não seja uma mera diluição, pode. É uma das polêmicas, entendeu? Porque se você pode patentear uma planta, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, eu vou patentear a planta. Então, eu vou patentear a planta Y. Aí, nesse caso, o Antônio não poderia depositar um pedido de patente com outro ativo, porque ele está entrando na planta Y, que já está patenteada. Então, eu acho que é o centro dessa discussão, né? Por que que a gente, né, muitas vezes fica nesse imbróglio, e esse ano o INPI vai falar sobre isso, com certeza. Ele já vem falando, isso foi assunto dentro do GIP. Então, assim, vai estar em 2025, isso vai ser muito falado. Essa é uma boa oportunidade Obrigado. para a gente convidar a Ana Cláudia para fazer uma nova apresentação quando sair esse material. A Cláudia, Será você um prazer. que acompanha todo esse processo, nos informe que vamos escalar você novamente. Será um grande prazer tê-la conosco outra vez. Pode deixar, será um prazer. A Cibele nossa assessora, está escondidinha aí atrás da academia. Cibele, tem alguma pergunta que escapou que a gente Sim, precisaria temos ter? várias perguntas num ícone que é QIA, do lado do Ah, botão Não, agora mas verde. achei. essas aí eu já peguei todas e passei para a professora. Essa São aí já 15. foi esgotada. Vi todas aqui, ó. Olha, Tá? eu vi uma da São Cecília perguntas, agora. olha, da Gabriele, do Dalton, eu já passei Pois para a é. professora. Tem uma da Cecília, onde podemos visualizar patentes de medicamentos. Aqui no É, Brasil, no site do INPI. Você põe no Google INPI, e aí vai entrar na página, e você vai lá no busca de patentes,
Aí você pode buscar por palavra-chave, ou por titular, ou por classificação. Então, aí, por exemplo, se você quer saber de alguma espécie, você põe lá o nome do gênero, põe o nome da espécie no título ou resumo. Se não achar, você coloca só o nome do gênero. E se você quiser achar, ver essas patentes mundiais, você pode ir no site do Escritório Europeu de Patentes, que é spacenet.com, ou no site da OMP, né, que é o Patent Scope. Aí você também põe no Google Patent Scope, que vai aparecer lá também. Professor Lauro, quer fazer alguma intervenção? A intervenção simplesmente é para agradecer a Ana Cláudia e falar da nossa satisfação de ter a Bifina, que é uma das nossas mantenedoras, né? E ter uma pessoa tão especializada que pode colaborar com o nosso programa. E esse é exatamente o objetivo de ter os mantenedores conosco. Ou seja, aqueles que têm vocação para a pesquisa, têm estrutura para a pesquisa e dá exemplos, né? E orienta aqueles que estão fazendo. Era só isso, e agradecer ao Odilon, que é o presidente do Conselho da Bifina, e tem um novo executivo que eu ainda não conheço. O Andrei Freitas. Eu tenho encontro com ele agora, nessa quinta-feira, né? Ah, coisa boa. É, ainda não o conheço, mas será um prazer tê-lo conosco. Fica por sua conta, o Benedito, para finalizar, doutor Benedito, para A finalizar. Cibele pediu para dar ênfase aqui no final, professor, do terceiro Prêmio Pio Corrêa de Inovação em Ciências Farmacêuticas da nossa academia, cujo edital vai ser lançado oficialmente semana que vem, né, dia 24, no quarto Seminário Internacional de IFAS da ABQIF. Então, está aí no chat, a Cibele acabou de colocar, e então a gente espera as que o pessoal se candidate, né, ao prêmio. Ele é muito interessante esse prêmio, porque ele valida muito o pesquisador, né? Nós ganhamos, o ano passado, o prêmio Pio Correia em duas modalidades, né, e foi bastante importante para nós do ponto de vista acadêmico, né? Nós ganhamos o prêmio categoria acadêmico, com soro antiapílico e selante de fibrina menção honrosa na categoria Master. E isso para nós é extremamente importante e relevante, né? Porque nós estamos na universidade e esses prêmios, vamos dizer assim, melhoram muito o nosso currículo Lattes, né, professora? Então, Sim, vem dar bastante prestígio, né, ao pesquisador. Então, a gente encoraja aí o pessoal que ainda está no chat a submeter os artigos para o prêmio, o terceiro prêmio Pio Correia, tá bom? Professora Ana Cláudia, eu acho que não temos mais perguntas. A palestra foi excelente, de alto nível, né? E obrigada, esclareceu professor. muitas dúvidas de como a nossa biodiversidade está sendo tratada e como a gente vai ter o primeiro medicamento biológico produzido no Brasil. Isso será uma vitória muito grande para o país, haja vista que nós sabemos o que passamos na pandemia. Sim, E, sim. segundo o professor Zago, que é o presidente da FAPESP, ele disse aqui, o professor Lauro estava presente, né? E primeiro eu atendo os meus, depois os meus amigos e depois eu vendo para quem quiser comprar. Na época das vacinas, É, essa era a máxima, né? Primeiro eu atendo é, os meus, depois os meus amigos e depois quem quiser comprar e pagar o dólar que custar. é verdade. Então, professora, E a tem gente produtos precisa 100% desenvolver nacionais. Pois é, tem o Axeplan, exatamente. que é Isso é feito com a soberania do Cordia país, né? verbenácea, que também é produzida aqui no Brasil. Tem esse do vitiligo, também vai ser lançado pelo Axê, também é inovação radical com biodiversidade brasileira. Eu vi as fotos e os sintomas do vitiligo somem praticamente, as manchinhas.
Então, principalmente criança sofre muito, né, com vitiligo, né, se sente, né, diferente. Então, são medicamentos assim fantásticos. Tem a Herbarium, que tem produto para herpes também, da Oncaria tomentosa. Então, assim, a gente já tem fitos interessantíssimos e medicamentos interessantíssimos, né? A gente tem mais aqui fomentar esse desenvolvimento dessa cadeia produtiva, que a gente tem muita biodiversidade, tem muita pesquisa, tem muito pesquisador bom, né? A gente só tem que capacitar eles, né, e financiar, né? Porque eu acho que o que falta é isso aqui para o Brasil, eu acho que é financiamento, porque cérebro a gente tem, né? É isso daí. Tá bom, professor Lauro, quer finalizar, professor? Vamos só cumprimentar a Ana Cláudia e pedir a todos uma salva de palmas que ela merece pela Obrigada, professor. brilhante Obrigado, Foi uma professor. apresentação. honra. Para mim foi uma honra, estou à disposição de vocês. Ok. Sempre que Então, boa quiser, noite a estarei todos aí. e muito obrigado. Tchau, Está tchau, tudo professor. encerrado o nosso Tchau, professor Obrigada. encontro. Lauro. Obrigada.